Olá, sou a Ângela do Car Podcast e hoje eu tenho uma pessoa interessante aqui para ser entrevistada. Ela é brasileira, nasceu em Anápolis, no Brasil, veio para a Inglaterra aos 18 anos de idade. Ela me disse que logo que completou 18 anos veio para cá e ela vai contar a história dela e como ela ajuda pessoas hoje em dia e a música, como a música entrou na vida dela. Então, com vocês, Nayara. Ângela, é um prazer estar aqui com você hoje, nesse dia maravilhoso. Clima de verão londrino, verão inglês, na cidade de York, uma cidade maravilhosa. E quero te agradecer o convite. Obrigada a você por ter aceitado. Eu sou da cidade de Anápolis, Goiás. Vim pra cá muito novinha. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Foi a minha primeira viagem internacional. Vim sozinha, saí de uma cidadezinha pra São Paulo a Londres. Ver aquelas portas gigantes de aeroportos na minha vida que eu nunca tinha visto, nunca nem tinha andado de metrô no Brasil. Já cheguei logo pegando o avião e desembarcando em Londres. Você conhecia alguém aqui em Londres? Sim, a minha mãe já estava aqui em Londres há 1 ano e meio antes. E a minha história com a Inglaterra foi uma história sempre muito ligada à música. Foi quando a filha do pastor, ela saiu de licença maternidade e pediu para que eu pudesse cobrir ela. Eles concluíram, né, que precisava de alguém para cobrir ela na licença maternidade, para ministrar o louvor durante esse período, para estar ajudando ali na igreja durante esse período. Então, a minha mãe falou: olha, minha filha canta, porque eu canto desde criança, participei do coral municipal da cidade de Anápolis quando eu era criança, fazia solos na igreja, nas cantatas, e já adolescente já comecei a participar do grupo de louvor da igreja. E aí minha mãe falou: olha, minha filha canta, e ela é uma menina assim que eu tenho certeza que ela vai vir com esse propósito, né? Então eu vim com esse propósito pra cá com a música. E logicamente minha mãe trabalhava aqui e eu iria ajudar ela e trabalhar como todo imigrante vem para trabalhar. Eu não vim assim só para viver da igreja. E pelo contrário, a igreja não era remunerada, é um trabalho totalmente voluntário que eu vim fazer. Então eu vim e ali na igreja comecei a desenvolver, cantar, conhecer pessoas. E minha mãe também, muito ativa na igreja. E ela pegou e na igreja eu conheci o pai dos meus filhos, que ele tocava. Eu cantava e ele tocava violão. E a sua mãe já conhecia ele, no caso? Minha mãe já conhecia ele, sim, porque como ela já estava aqui 1 ano antes, ela já conhecia, né? Ele era uma pessoa ali, vamos dizer, que tinha um cargo na igreja e ela já conhecia ele, sim. E ele era brasileiro também? Não, português. Então, conheci ele e nós tivemos um relacionamento de 5 anos. E desse relacionamento de 5 anos, nós tivemos os 2 filhos, o Caleb e o Aquiles. São lindos, muito lindos. São minha vida, mas infelizmente, quando eu estava grávida do Aquiles, ele optou por outro caminho e me deixou, eu estava grávida do segundo filho e me deixou. Só que antes de acontecer tudo, porque para chegar nesse ponto, as pessoas dão sinais, e os sinais que eu tinha era o sinal do love bombing. Ele comprava flores para mim toda semana, me tratava muito bem, uma pessoa bom de papo, sabe, educado, bom de papo. E ele nunca te maltratou antes disso? Nos últimos tempos, sim, porque vai degradando, vai aumentando, né? Isso aí o abuso ele vem de forma sutil e ele vai aumentando. É uma palavra, é uma atitude. Então, um dia por exemplo, eu queria ir para a igreja e ele pegou e me trancou e falou que eu não ia para a igreja. E eu fiquei, por que ele me trancou e eu não posso ir para a igreja hoje?
E depois eu descobri que ele estava saindo com a menina que frequentava a mesma igreja que eu, né? A pessoa ali que estava na mesma igreja. E aí eu comecei a questionar, que até então eu aceitava tudo muito calada, muito nova, e aceitava muito calada, assim, as atitudes dele. E rebatia quando eu falava com ele e ele vinha com tratamento de silêncio. Foi muitos anos, assim, de ameaça de tirar meu filho de mim. Era uma pressão psicológica. Total. De tirar os meus filhos. E ele chegou a registrar o segundo filho? Porque você disse que ele te abandonou, você estava grávida. Sim. Aí já entrou um outro processo que eu tive que lutar muito aqui no Reino Unido para resolver essa situação. Tô adorando a entrevista. Vamos lá, Nayara. Eu também tô aqui amando. Então, ali... eu falando das crianças, e quem me ajudou muito com meus filhos foi minha mãe, que me ajudou aí nessa luta, nos desafios que nós tivemos ali, fazendo limpeza, correndo, deixa com a mãe, pega na escola quando pode, fica no final de semana pra mim que eu tô indo fazer um babysitter, fica o final de semana pra mim que eu tô indo ali limpar um restaurante. Então, assim, minha mãe, ela foi meu esteio. Eu fico até emocionada pra falar. Eu percebi, mas pode ficar à vontade. O podcast, quem vai ouvir a sua história não vai se importar com a sua emoção. Eles vão ficar emocionados também, com certeza. Não tem problema, Nayara. E então, assim, a minha mãe, ela foi meu esteio aqui. Ela foi uma pessoa que me ajudou demais, que pegou comigo assim mesmo, e os princípios que eu recebi dela, nós passamos para as crianças. Ela trabalhava muito na limpeza e eu também trabalhava muito, a gente revezava. E infelizmente após a pandemia, quando a gente pensou assim, agora as coisas vão melhorar, abri minha companhia de limpeza, já estava já com 2 pessoas trabalhando junto comigo, veio a pandemia e paramos todas as atividades. E quando vou sair, no finalzinho ali da pandemia, minha mãe infelizmente sofreu um AVC e ficou na cadeira de rodas do dia para a noite. Então eu me vi assim numa situação que eu falei, e agora, Senhor, como é que vai ser? Num país assim, no final da pandemia, mas com muitas restrições nos aeroportos, nos hospitais, não podia, só um familiar que podia visitar, não podia viajar, minha irmã não tinha como vir do Brasil para cá, porque nós acabamos de sair de uma pandemia, financeiramente todo mundo não abalado, não tem como. A pandemia ela atingiu do mais rico até tá na minha casa, né? Não tinha mais reserva que aguentasse ali o final da pandemia em 2021. Quem tinha suas reservas já estava pedindo socorro. Então ela sofreu esse AVC, ela já tinha tido uns micro AVCs e eu sempre falava, mãe, deixa eu ir, fica por conta das crianças. E ela é uma mulher de 50 anos, super independente, trabalhadora, sabe? Uma pessoa que sempre estava sorrindo, levantava outras mulheres, levantava outras pessoas. E eu herdei isso dela também, da minha mãe. E quando ela ficou acamada, eu pensei, e agora? Como que vai fazer? Como que nós vamos... Senhor, tô com 2 crianças aqui nesse país e já, graças a Deus, já falava inglês, já estava empreendendo, né? Saí do clean, montei minha companhia. Eu fazia limpeza já para pessoas de alto nível em Londres. Inclusive, meus clientes eram vizinhos do rei e da rainha. Literalmente legal. Ali no Buckingham Palace. Eu trabalhava olhando para o Buckingham Palace todos os dias. Eu estava limpando. Que luxo! Eu sou uma faxineira, mas eu sou uma faxineira VIP. Então ali eu limpava olhando para o Buckingham Palace. Eu falava assim, meu Deus, o Senhor me trouxe assim, quem diria, hein?
tá limpando e olhando pro palácio todos os dias, e com certeza eles me viam, porque tinha os snipers ali o tempo todo, e eu via eles assim no rooftop do Buckingham Palace. E eu achei assim muito interessante. Vamos explicar isso em português? Porque você fala muito bem inglês, mas tem muita gente que vai assistir que não fala. Sim. Então você estava assistindo da onde? Do Palácio da Rainha. Do balcão do Palácio da Rainha, é isso, né? Não, é o balcão. Eu via eles no balcão. Eu via os seguranças do prédio onde eu trabalhava, e eu via os seguranças, via quando o helicóptero chegava com o rei. Ali eu conseguia ver. Então você conheceu a família real toda? Não conheci. Dessa forma, de vista? Eu via eles, eu via o príncipe Conheceu Philip. de vista? De vista, direto o príncipe Philip passando com a Land Rover ali na porta do prédio. Sempre tinha, quando a gente via que eles iam sair, já tinha o movimento das escoltas, todo ali, e eu ali limpando no prédio e olhando eles, o movimento do Palácio de Buckingham. Então é uma experiência assim que eu falo, meu Deus, eu limpo, sou cleaner, mas eu já limpei, olha, com vista para o Palácio de Buckingham. Legal. Então, após o falecimento da minha mãe, Londres para mim perdeu o brilho porque eu fiquei muito decepcionada, porque nós trabalhamos, pagamos os impostos, e o que nós esperamos é um atendimento rápido. Então ali Londres para mim perdeu o brilho, e eu estava em um relacionamento, tinha acabado de conhecer uma pessoa já há um tempo, e ele falou assim, olha, e eu estava muito assim no meio dessa luta, cuidando da minha mãe, e aí ele pegou e falou assim, vamos para outra cidade, vamos para o interior da Inglaterra. Falei, olha, pode ser, acho que vai ser uma boa, que eu vou descansar mais, não é tão caro quanto Londres, e as crianças vão ter mais oportunidade em questão da escola também. E ele falou, não, lá tem um amigo, um landlord, até então as pessoas eram de confiança, que me falaram, né, vamos pra lá, vamos tentar a vida. Eu falei, eu não estava em condições emocionais para tomar qualquer tipo de decisão. No entanto, que eu mudei, depois de 4 semanas que minha mãe tinha falecido, eu mudei para o interior. Quando eu cheguei no interior, a casa que ele tinha me mostrado as fotos, e ele foi na frente com a mudança, quando eu cheguei na casa, gente, tinha lixo até no teto. Lixo até no teto. Eu com os meus filhos, eu só coloquei o pé ali na entrada, no corredor da entrada da casa. A casa estava totalmente destruída, com lixo, e a minha mudança toda na primeira sala. Eu olhei para mim, para os meus filhos, olhei para a situação, não tinha como voltar para trás, porque já tinha feito investimento para mudar para uma cidade do interior, não tinha como voltar para trás. Eu respirei fundo, falei, olha, daqui 2 dias eu volto, quando pelo menos estiver limpa essa casa, porque não tem como eu colocar os meus filhos dentro dessa situação dessa casa. E longe dos meus amigos, longe da minha comunidade, não tinha comunidade brasileira para essa cidade a qual eu mudei. Só que eu falei, será que eu tô caindo de novo num ciclo? Será que eu estou de novo entrando num ciclo de abuso? Mas eu não tinha nem tempo para pensar, porque minha dor, o meu luto por tudo que tinha acontecido com a minha mãe era tão grande, que eu falei assim, a única coisa que eu preciso é de paz. A casa tá assim, vamos limpar. Tá ruim, vamos arrumar. Mas aí não arrumava. Tudo era motivo para desavenças dentro de casa, e é algo que eu não estava buscando para mim. Então ali eu já sem saída, os abusos foram aumentando novamente, infelizmente, e eu acabei entrando numa situação de não dá mais, não sei para onde que eu vou. E para sair da casa fui ameaçada com vazamento de gás. Me ameaçaram com vazamento de gás.
para que eu pudesse sair da propriedade. Eu falei, olha, se eu morrer aqui numa cidade longe dos meus amigos, longe da comunidade, longe do consulado, vai ser simplesmente um vazamento de gás para mim e meus filhos e pronto, acabou a história. E então eu busquei ajuda, fiz a denúncia do que estava acontecendo e não sabia, eu, Nayara, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha de auxílio e tudo, eu não sabia da parte que eles apoiavam a mulher quando ela faz a denúncia aqui no Reino Unido. Eu não sabia dessa parte do apoio que eles davam para a mulher que faz a denúncia contra a violência doméstica e contra o abuso emocional. Então, quando eu relatei tudo o que tinha acontecido, que aí vai ser no próximo episódio do podcast, para mim estar mais segura também para falar sobre esse assunto, que foi um assunto que me magoou profundamente, mesmo depois do falecimento da minha mãe, foi algo que me magoou profundamente e que eu tive forças para pedir ajuda para salvar a minha vida e a vida dos meus filhos. E ali no meu relato, eu contando, quem me atendeu foi uma policial feminina, uma policial, né? E ela olhou para mim e falou assim, olha, você está sofrendo abuso emocional, essa pessoa ela não está respeitando o seu luto, ele não respeitou o seu luto. Então eu me senti acolhida todo mundo tinha me deixado, família, amigos, não que as pessoas tenham me deixado, mas eu estava só, eu, Deus e os meus filhos nesse país, porque quando você imigra, as amizades nem sempre vão ser seus amigos nos momentos difíceis. As pessoas estão muito correndo atrás das suas próprias, dos seus objetivos, não tem tempo para caridade. Você encontrar alguém com a alma boa no exterior é algo raro. Não que as pessoas são ruins e nem que as pessoas tenham obrigações também de te ajudar. Mas eu tô falando a realidade como ela é. Eu também não gosto de ser um peso na vida de ninguém. Não é ser sobre um peso na vida das pessoas. Então eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Nem que for para eles me mandar embora, eu vou chamar a polícia. Porque hoje eu não, né, na época que aconteceu, eu não tinha nenhum problema com imigração nem nada mais. Deus já tinha me dado meu visto, minha permanência no país. Falei, eu vou denunciar, nem que for para eles me mandar embora pro meu país. Porque lá no meu país eu faço um geladinho, amasso um pão, faço qualquer coisa para vender, mas morrer com os meus filhos aqui, cheguei, passei tudo para passar ainda por isso. Nem que for para eles me mandar embora, não vou aceitar essa situação, não. E tive forças para poder fazer a denúncia, fui atendida, fui acolhida. E aí, desse acolhimento, eles me mandaram para uma acomodação temporária aqui. Que acolhe mulheres. Que acolhe mulheres e crianças. E isso é muito bom, eu gosto muito desse sistema do governo britânico, né? Sim, eles acolhem mulheres e crianças. Então eu fui acolhida. Ali, quando eu cheguei, só botei meu joelho no chão. Falei, Deus, agora só eu e o Senhor. A assistente social me encontrou com todo o carinho, com toda a segurança possível. Conversou comigo, conversou com meus filhos, fez um ambiente agradável para nós. E falou, olha, lá no lugar é assim, eu pensando, meu Deus, onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo? Quando eu cheguei, um lugar maravilhoso, um lugar limpo, um lugar, assim, sem explicação. E ali eu permaneci por um tempo e falei para Deus, eu não entendo porque que eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não aceito. Então aquela luta interna, aquela briga com os sentimentos, a decepção, a frustração, o luto. Mas ali eu recebi terapia, eu recebi
apoio. Os meus filhos também receberam um acompanhamento com terapeutas maravilhosas, pessoas maravilhosas mesmo, que Deus colocou no meu caminho. Então, o que eu não fazia por muito tempo, eu comecei a fazer lá nos corredores, que foi cantar. Comecei a cantar, Ângela. Comecei a cantar música gospel, comecei a cantar isso na casa que estava te abrigando? Isso, lá dentro do abrigo. Isso é interessante. Isso, aí lá dentro do abrigo. Eu falei, Deus, eu tô aqui, mas eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Então eu louvo o Senhor. Então toda a minha dor, eu comecei a voltar a me valorizar, a me amar, a saber que além de ser mãe, eu sou mulher. Então comecei a ver o meu valor como pessoa, porque eu já estava com a minha autoestima baixa, né, com tanta luta, tanto abuso, tantas palavras. Eu engordei 50 quilos. Então, depois dos abusos emocionais, eu engordei muito. Agora que eu tô voltando, mas ali no abrigo, né, é um prédio, né? Eu fiquei ali nesse prédio. Eu comecei a cantar e, como brasileira que sou, comecei a conversar com um aqui, com outra ali, até que a diretora do lugar um dia chegou para mim e falou assim: Nayara, chegou uma moça aqui e ela não tá muito bem. Eu já tava lá, já tava assim uns 3 meses ali. E ela não tá muito bem, ela chegou e durante a noite elas não ficam, tem todo o sistema de segurança, câmera, trava, todo o sistema de segurança. E aí a diretora chegou pra mim e falou assim: Nayara, chegou uma mulher aqui com uma bebezinha, ela não tá bem. E nós gostaríamos de perguntar para você se você pode dar uma olhadinha para nós, caso ela precise de algo durante a noite. Eu fiquei emocionada também. Nossa. E que nacionalidade que era? Era da África. Era uma da África. Eu não sei assim falar exatamente qual que era o país dela. Uhum. E ela chegou ali. Quando elas me confiaram isso, porque para o inglês, para o britânico chegar para você e falar assim, olha... Ela não falava português? Não, ninguém falava português. Não, eu digo a moça da África, porque tem alguns países que falam, não é? Não, era okay. Inglês mesmo. Ok, inglês mesmo. Então, para eles, para o britânico chegar em mim, uma instituição tão séria, um lugar que trata com muita seriedade, com muito cuidado, eles não iam falar para qualquer pessoa. E ela chegou para mim e falou assim: Nayara, você pode dar uma olhadinha caso ela precise de alguma coisa e tal. Aí eu falei, meu Deus, para mim foi uma responsabilidade. E eu falei assim, se elas falarem isso para mim é porque elas viram que eu sou capaz disso. E aí eu fui, peguei um papelzinho, escrevi, né, falei, olá, aqui é a Nayara do quarto 6, que eu tava no quarto. O quarto 6, nunca vou esquecer do quarto 6. If you need something, just knock my door. Se você precisar de alguma coisa, bata na minha porta. E aí eu fui, coloquei uma carinha e um smile, né? Um sorriso, um rostinho do sorriso, assim, e coloquei o papel debaixo da porta da mulher. Porque quando nós chegamos, eu falo, nossa, porque eu sou uma sobrevivente, tanto eu quanto as mulheres que estavam ali naquele lugar. Nós chegamos ali totalmente destruídas. Totalmente destruída. Teve casos de mulheres lá, gente, que chegavam de fralda. Entendeu? É triste. Então, assim, não é uma brincadeira. Não é você falar, que as pessoas falam, ela denunciou porque quer ganhar a casa do governo. Fulana fez isso, denunciou, fez a queixa porque ela quer ganhar benefício do governo. Você sabe, entende o que é você sair, deixar a sua casa toda para trás e sair com a roupa do seu corpo para uma casa, para um documento? Então existem esses estigmas, existem essas palavras que as pessoas não têm sabedoria, não têm o conhecimento, falam sobre as mulheres que fazem a denúncia.
principalmente em países que oferecem esse sistema de apoio para as mulheres que fazem a denúncia. Então ali eu já estava assim, entendendo que tudo tinha um propósito. A minha fé, a minha esperança me levou para esse propósito. E dentro ali daquele abrigo eu falei: Deus, o que eu preciso fazer para me sair daqui logo? Me fala, é para me orar, é para me servir, o que é para fazer? E enquanto isso, Deus, ele estava me curando, eu estava encontrando a cura naquele lugar. Um lugar onde as pessoas olham com preconceito, um lugar que vai te deixar marcada, porque no sistema, qualquer lugar que eu for hoje para fazer qualquer coisa que seja, no meu GP ou qualquer coisa, vai saber que eu fiquei ali naquele lugar. GP é um posto de saúde aqui na Inglaterra que eles atendem qualquer pessoa que seja registrado lá. Então, eu perguntei para Deus, né, o que eu precisava fazer. Aí eu comecei a fazer chá da tarde, tava verão, eu fazia não pode bebida, né, nesses lugares não pode nada, mas eu também não bebo, mas eu fazia ali uma salada de fruta. Aí eu comecei a fazer reunião de leitura bíblica também para quem queria. Então ali na nossa reunião tinha gente também que queria ali na reunião, e eu cantava, em inglês, tudo em inglês. Eu era a única pessoa que falava português ali naquele lugar. Não tinha brasileira, não tinha ninguém que pudesse ali nem para falar português, não tinha, era tudo em inglês. Então eu cantava em inglês, orava em inglês, fazia ali, vamos falar para as meninas, né? Porque ali não é um refúgio, não é uma prisão. Então a gente tinha os horários que a gente podia sair, né? Claro que ninguém estava preso, mas podia voltar também, mas com os horários certinho. Por quê? Porque você, por segurança, você não vai ficar até tarde na noite saindo e voltando e colocando você e as outras pessoas em risco. Então tinha os horários sim de você voltar, mas nada como se fosse uma prisão. Assim, muito restrito por segurança, né? Por segurança mesmo da vítima e das outras mulheres que estavam ali recebendo apoio também. Mas eu sempre chamava: olha, vamos no museu. Aí eu comecei a chamar as meninas: vamos ali pro parque, vamos jogar uma bola, vamos sair, né? Vamos tomar um café, vamos pro restaurante. Aí juntava assim: vamos pra igreja. Aí eu chamava elas para ir pra igreja. Eu estava como vítima quando eu recebi o convite delas. Elas perguntaram para mim se eu gostaria de cantar, que ia ter o aniversário da instituição, se eu gostaria de cantar, e eu fui. Dei o meu depoimento, agradeci e sempre serei grata a elas pro resto da minha vida, porque eu falo que eu perguntei para Deus onde que Deus estava quando eu estava sofrendo. Falei: Deus, eu sofri, onde que o Senhor tá? Aí Deus mostrou para mim: eu tô nas mãos que te ajuda, eu tô na terapeuta que te escuta, eu tô nas mãos que trazem as roupas na etiqueta para você. É aí onde eu tô. Por isso que você não tá sozinha. Então eu vejo elas como instrumento de Deus na minha vida, e me convidaram a primeira vez para cantar nesse aniversário da instituição ali. Eu fui ainda batida, mas fui. Tinha um vestido que eu nem sei porque eu tinha levado esse vestido comigo. Falei: eu vou levar esse vestido, vai que, né, alguma coisa ali acontece. Eu não entendi nada, eu só obedeci e levei esse vestido pra lá comigo. Falei: onde é que eu vou com esse vestido, meu Deus? Aí de repente recebi um convite delas e fui, cantei. Aí, como vítima, dei meu depoimento ali, mas elas nunca me trataram como vítima publicamente. Durante esse evento que foi, eu ainda estava lá dentro, né? Eu cantei e foi muito lindo. E depois que eu saí também, recentemente, recebi um convite da instituição, de uma outra instituição maior, para estar cantando e fazendo a abertura da festa de gala. E essa instituição, ela foi nomeada a melhor instituição de apoio para mulheres e crianças no Reino Unido. E foi também elogiada, e receberam ali
elogios da rainha Camila. Nossa, que interessante. E isso Que foi interessante. Daí você agora foi convidada como cantora. convidada como cantora. Especial, que legal. Sim, muito legal. deram abertura lá do evento, mais de 500 pessoas nesse evento. E eu pensei, eles vão me convidar só para cantar a minha música, né? Que eu fiz essa música, inclusive eu escrevi essa música no tempo que eu estava lá no quarto 6, não vou esquecer. Que especial. E aí eles me convidaram para a festa de gala da maior instituição, de uma das maiores instituições, onde que estavam ali políticos, pessoas, né? Teve leilão também, doaram até coisinhas da Betinha, da falecida rainha, para o leilão para a festa de gala. Então eu voltei assim como convidada, como sobrevivente, como cantora. Em nenhum momento eles falaram que eu era sobrevivente, não, a Nayara cantora. E eu pensei, não, vou cantar uma música, duas. Não, Ângela, eu cantei 1 hora. Meu Deus, que legal. 1 hora. E as pessoas passavam, jogavam beijo pra mim, você é maravilhosa. E São quando... músicas em inglês, todas essas músicas em Jazz. inglês. Cantei jazz em inglês. Ou seja, sua carreira já está consolidada, então. Estamos aí, né? Vamos aí, onde que as portas se abrirem, se for, né? Eu tô aí. Então, E a voz dela é linda, gente. Eu já a vi cantar. Mas algo é certo, perdoe, mas nunca volte para os ciclos que te feriram. Eu perdoo sim, mas eu não volto para os ciclos, para as pessoas, para os ambientes que me feriram. Sabe, eu perdoo, eu abençoo, mas eu não volto para os... Ah, mas você não perdoou. Perdoei, mas é uma questão de você proteger o seu emocional e proteger a sua saúde mental. Quem está no controle da sua vida, quem está no volante da tua vida, toma o volante da tua vida para você e siga a rota do sucesso, porque você pode ter certeza que com fé você vai alcançar o destino do sucesso para a sua vida.